E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal do MTED. Hoje com a presença de Vitor Maielaro, gerente-geral da BorgWarner Emissions. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Vitor. Bom dia, obrigado pelo convite. Legal. Tem algumas questões interessantes aí para a gente bater essa bola. Eu quero conversar sobre propulsores alternativos, Tem essa compra da Delphi agora, que rende um caldo interessante para a gente conversar, algumas questões de mercado, mas eu queria entender um pouco desse momento que a gente está vivendo, que é um pouco estranho, de pandemia, oscilações de mercado por causa disso, mas também tem um fator cambial que está bastante desfavorável para o Brasil, A gente sabe que todo mundo tem algum componente, algum item que vem de fora. Então, eu queria saber, para começar, como que está sendo o impacto desse fator cambial para os negócios da BorgWarner, como que isso está afetando o mercado de reposição, de repente, se tem diferença de peso para fornecimento direto para a montadora, para, enfim, reposição, como que funciona isso? Bom, acho que primeiro, como você colocou, a pandemia realmente foi um ano, está sendo um ano muito atípico, muito desafiador, diferente do que eu tinha vivido até então, Chegamos a ter em abril volume próximo a zero, E agora com a retomada aí a partir de agosto, setembro, voltando um pouco mais dos volumes. E você tem razão, Gustavo. No nosso caso, como são produtos de uma tecnologia mais avançada, ainda nós não temos fornecedores locais desenvolvidos para a produção de componentes que a gente tem que importar. E o câmbio está impactando nos nossos custos, e lógico, a gente está trabalhando junto com os nossos clientes, principalmente hoje falando de montadoras, e fazendo negociações para o que seria correto, em termos de impacto de custos. Então, nós estamos trabalhando direto com os nossos clientes em termos de montadoras, para que a gente ache uma solução interessante para as duas partes. Mas o câmbio, sim, é um impacto significativo para a BorgWarner. Olhando para o mercado de reposição, o impacto do câmbio ele não é tão expressivo, Nós já temos mais alguns componentes mais locais, mas também ainda impacta. Nós não estamos repassando na totalidade o impacto do câmbio para os clientes de reposição, mas também não conseguimos segurar 100% do aumento de custos na BorgWarner, então teve alguns reajustes, mas não 100% do impacto que a gente está tendo no câmbio. Então, uma divisão aqui que a gente entende que a BorgWarner ainda está assumindo a maior parte e a gente acabou repassando para o mercado de reposição uma menor parcela do aumento do câmbio. Tá, em termos de volumes de produção, de negócios, o que está acontecendo nesse momento para a BorgWarner aqui no Brasil? Ok, Gustavo. Então, eu vou dividir um pouco, O acumulado do ano, se a gente olhar de janeiro a dezembro, a nossa projeção agora do mês de novembro é que a gente deve reduzir aí entre 20% e 25% o total do ano. Porém, nós pegamos o segundo trimestre desse ano com uma queda no segundo trimestre de 60%. E agora, no terceiro trimestre, início de retomada, e o quarto trimestre, nós estamos vendo com volumes já similares ao que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado. Uma demanda voltando forte, tanto para o mercado original de montadoras, como também para o mercado de reposição. Então, enxergamos esse último trimestre de 2020 nos mesmos níveis do último trimestre do ano passado. Uma dúvida, Uma pergunta, questionamentos que todos estão fazendo, se isso vai ser sustentável. Enxergamos, sim, uma retomada do mercado, o quarto trimestre forte, e agora fica, Tem uma demanda reprimida que está vindo, tem uma bolha, nós vamos manter esses mesmos volumes para o ano que vem inteiro? Eu acredito que não, mas por alguns próximos meses, para as montadoras, deve se manter. Para o mercado de reposição, nós estamos mais otimistas que sim, o ano de 2021 ainda vai se manter num nível com o mercado recuperado.
Legal, fico feliz em ouvir isso, né? Que o mercado está se movimentando, está demandando aí, né, por equipamentos, mas também a gente está vendo que está chegando uma segunda onda, né, do coronavírus lá na Europa. Já tem alguns países já fechando, decretando lockdown novamente. Já tem algum aumento de casos novamente ali na região da Zona Franca de Manaus. Ah, como que vocês avaliam isso? Porque a gente passou por um momento extremamente difícil, de repente está recuperando, porque foi um impacto fortíssimo para todo mundo, e de repente a gente está numa iminência de precisar fechar tudo de novo, fábrica, para a produção. Enfim, preparado para isso, eu acho que vocês já estão, porque já passaram por isso uma vez, né? Já teve essa experiência. Mas qual que é o impacto real disso? Assim, até onde atrapalha os negócios da Borg Warner? Então, Gustavo, é um cenário diferente esse lockdown que pode acontecer lá fora, né? Por quê? O que aconteceu, nós vivenciamos junto com os nossos clientes. Então, nós tivemos realmente fornecedores e problemas de importação, mas os nossos clientes não estavam demandando volume. Agora a gente começa a enxergar um volume que recuperou aqui no Brasil e riscos de lockdown e de potencial falta de componentes fora do país, né? Então, tem vários países que a gente importa componente que pode ter um impacto, sim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reforçando os nossos estoques, né, na maneira que é possível, para evitar faltar componentes importados por esses países serem forçados a pararem as produções e a gente impactar de alguma maneira negativa em algum cliente. Então, o que eu posso dividir estamos acompanhando em todas as regiões do mundo o que está acontecendo e, nesse momento, a gente está reforçando os estoques de componentes importados para tentar deixar o menor impacto possível, caso ele aconteça, a gente não quer que aconteça, com a manutenção das demandas aqui no Brasil. Então, acho que essa é uma estratégia que nós estamos tomando com os fornecedores e os insumos que são importados. Legal, mudando um pouquinho de assunto agora, né? Eu queria falar da entrada da legislação, né, do Procon VP8, motorização Euro 6 para veículos comerciais. Houve um atraso, acho que, de desenvolvimento aí, até por causa dessa paralisação do coronavírus, e a indústria está até tentando prorrogar isso um pouco para frente. De toda forma, vai de 1 a 2, 3 anos no máximo, ele está entrando aí. E faz todo sentido, né? Equipar com turbos, com equipamentos que ajudem a alcançar o desempenho de emissões, né? Que é desejado. Então, eu acho que é um momento bastante promissor, né? Pensando, vai de 1 ano adiante aí para a Borg Warner. Como que vocês estão vendo esse momento? Negociações com montadoras, o que está acontecendo com novos produtos? Porque enfim, já tem alguns lançamentos que aconteceram esse ano de propulsores Euro 5, mas que já estão. É só questão de mudança de calibragem mesmo para o Euro 6. Já está todo mundo se preparando para essa mudança de chave. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Aqui, acho que é interessante a gente dividir em dois segmentos. Como você falou, né, o P8 para os pesados, e na sequência a gente pode falar um pouco do leve, né? Para os pesados, né, a Borg Warner é uma fornecedora para as maiores montadoras, para os maiores volumes produzidos aqui no Brasil, de caminhões e ônibus, para lei corrente Euro 5, né, que a gente fala, e nós já recebemos, né, nomeações, estamos trabalhando para a manutenção dos clientes atuais para adequação no Euro 6, e só um pequeno ajuste, né? Dos nossos maiores clientes, nós estamos desenvolvendo, sim, peças diferentes. São turbos, compressores, componentes diferentes, porque estamos trazendo também novas tecnologias e novos produtos, cada vez produtos melhores, com melhor performance, que ajuda melhor, como você bem colocou, o atingimento das leis de emissões pelos nossos clientes. Né? Quando a gente fala de buscar soluções, apresentar soluções para os nossos clientes, a gente fala um pouco disso. O que tem de melhor no mundo, mais eficiente, que pode ajudar na geração de ambientalmente melhor, menos particulado, menos emissões, melhor performance, maior redução de combustível
Então, dos clientes atuais que nós temos, nós já estamos trabalhando no Euro 6 com novos desenvolvimentos, está em processo de validação. Também recebemos nomeações de 2 novos clientes nesse segmento de pesados, também trabalhando com o Euro 6, né? Ou seja, estamos recebendo produtos novos, de novas tecnologias, né? A gente pode falar como, a gente chama de ball bearing, né? O pessoal conhece como eixo roletado, é uma tecnologia atual, novo produto que está sendo lançado na Europa agora em 2021. A gente vai estar preparado no final de 2022 para produzir essas peças aqui, caso a data de entrada das emissões entre, ou caso o cliente queira entrar com esse produto. Então, deixa eu te interromper, desculpa, porque já que é uma novidade que ainda vai ser lançada, inclusive, no mercado europeu, explica para a gente o que é esse eixo roletado. Quando você entra, né, no lançamento do produto, quanto mais rápido, a gente chama isso de turbo lag, quanto mais rápido o turbo entrar em funcionamento, melhor você consegue atingir as emissões, reduz mais emissões, né? Porque quando você aciona, o turbo é acionado, né, pelos gases de escape, tem a parte mecânica que ela tem que funcionar, pode ser acionada por um atuador eletrônico, no caso dessa nova tecnologia, vai ser um atuador eletrônico, né? Mas existe um certo delay de alguns milissegundos, e quanto mais rápido você entrar em funcionamento, melhor é a eficiência do motor e menor é a emissão de poluentes. Então, esta tecnologia, que a gente chama de ball bearing, ela reduz o tempo de entrada de funcionamento do turbo. Então, ajuda na melhoria de performance, na redução de combustível e na redução de emissões. Quando você fala em melhoria de performance, a gente já consegue dimensionar o que melhora? Sim, lógico. Por exemplo, a gente consegue trazer, e aí depende do que o cliente ele necessita, né? A gente recebe dos clientes o que ele espera de um motor, e nós fazemos o que a gente chama de matching, de qual é a tecnologia, qual é o produto que melhor vai se adaptar para funcionar naquele motor. Por exemplo, né, para carros de passeio, quando a gente fala de potência, né, potência final, muitas vezes não dá uma dirigibilidade melhor, né, porque de repente você alcança uma potência lá com 5, 6 mil giros, né, o que não é normal num dia a dia. Porém, a gente sabe que uma entrega de um torque superior na casa de 1.500 e 2.000 giros, quem está dirigindo o veículo vai sentir, né, a entrega do torque com uma rotação bem menor, com menor consumo de combustível e uma dirigibilidade muito maior, muito mais ágil, o veículo mais ágil com a entrega de um torque superior em rotações menores. Você precisa subir muito a rotação do seu carro para você ter um torque maior logo na entrada. Então, esse é muito fácil de sentir para quem está dirigindo um carro turbinado, e é onde você consegue, nessas novas tecnologias, você entregar muito mais torque com uma menor rotação. Esse é um exemplo, né? Então, é o seguinte, só para a gente terminar esse assunto, tem mais alguma coisa em termos de tecnologia que esteja para chegar aí, que esteja em desenvolvimento, que vale a pena ser falado? Pensando em geração Euro 6, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que também da fábrica de Brusque, né, da Borgogna de Brusque, em Santa Catarina, né, já temos aí também o motor start-stop, né, em produção, em novos lançamentos, que também ajuda, né, nessa parte de emissões, vai ajudar, né, no desenvolvimento de novas tecnologias. É um produto bem interessante, né, o mercado brasileiro também está aumentando a aceitação, e agora com produção local de motor start-stop. Então, é um outro produto que acho que vale a pena a gente citar, que ajuda bastante nesse trazer novas tecnologias mais próximo da realidade do que acontece fora do país, aqui para o país também. Tá, você está falando em motor start-stop para automóveis, caminhões, ônibus, tudo? Não, para motores veículos de passeio, né, nesse veículos caso. De passeio, tá. Alguma coisa de desenvolvimento nesse sentido para motor diesel? Não, nesse momento aqui no Brasil nós estamos começando com carro de passeio. Tá, legal.
Eu queria falar um pouco, mudando a chave novamente, né, de propulsores elétricos. A gente vê que é uma demanda muito grande por isso, a pressão da sociedade. Via de regra, a gente vê as montadoras falando que mais cedo ou mais tarde pode demorar, pode ser no longo prazo, mas o mercado vai ser elétrico, né? A gente sabe que o sistema propulsor elétrico ele é muito mais simples, né? Ele não tem uma série de equipamentos e componentes. Como que a Borg Warner se enxerga nesse futuro, né? Onde você não precisa ter um turbo, por exemplo, né? Qual que é o futuro da Borg Warner? Então, essa é uma pergunta bem interessante, Gustavo. Se você, que a gente não vai ter muito tempo, mas a Borg Warner, em 2013, redefiniu o futuro da nossa empresa, né? Nós tínhamos um foco até 2011, 2012, muito forte em sistema de propulsão a combustão. Nossas linhas de produto estavam muito focadas à combustão. E com essa tendência de eletrificação, né, a empresa globalmente tomou um novo direcionamento para estar preparada para atuar nos sistemas de propulsão, seja a combustão, ou seja, puramente a combustão, para os sistemas híbridos, onde nós temos um motor menor a combustão e um motor elétrico trabalhando em conjunto, ou seja, puramente elétrico, né? Ou seja, um veículo com 100% de movimentação a partir de um motor elétrico, e aí, lógico, não tem turbo, porque não tem motor a combustão, não tem turbo, é um motor 100% elétrico. Mas, se você olhar o balanceamento das unidades de negócio da Borg Warner, nós temos unidades focadas em combustão, híbridos e elétricos, né? Então, hoje, se nós falarmos da Borg Warner, nós já estamos participando muito ativamente com produtos em série da produção de componentes para veículos híbridos e para veículos 100% elétricos. A nossa projeção para 2025, só como um dado, é que Sim. 1/3 dos veículos 100% elétricos vão ter pelo menos um produto da Borg Warner. 45% ou mais dos veículos híbridos produzidos no mundo em 2025 vão ter pelo menos um dos produtos da Borg Warner. O que significa isso? Nós, olhando para o futuro, sustentabilidade de empresa, tendências, a Borg Warner está com portfólio de produto para atender qualquer demanda de solução a propulsão. Pode ser a combustão, pode ser híbrido e pode ser elétrico. Inclusive, agora entrando num outro assunto, né, mas que está linkado com isso, foi a aquisição das empresas que a Borg Warner fez, nesses últimos tempos, né? Por exemplo, né, com a Delco Remy, trazendo conhecimento, tecnologia de eletrificação. Nós compramos a Romeo Baterias, ou seja, hoje a Borg Warner aqui não é um produto aqui no Brasil conhecido, mas nós temos componentes que fazem a recarga de carros elétricos. Nós temos componentes 100% eletrificados, nós temos os inversores, que é produzido não pela divisão da ETTS, que a Turbos está inclusa, né, Emissions, Thermal e Turbos, mas nós temos a divisão da Power Drive System, que produz toda a parte de produtos eletrificados, elétricos, eletrônicos, já em produção em série. É que aqui no Brasil a gente não tem ainda uma utilização nessas aplicações. Inclusive, para terminar agora, né, esse meu comentário, com a aquisição da Delphi. É uma estratégia que traz conhecimento, tecnologia, produto, software de eletrificação, lógico, também os produtos complementares do portfólio em combustão e para o mercado de reposição, mas integra de uma maneira muito interessante o portfólio de produto da Borg Warner com a Delphi, trazendo, inclusive, produção em série, escala, para que a gente possa propor soluções com um aumento de capacitação, tecnologia, validação da eletrificação. Então, a Borg vem, nos últimos anos, adquirindo empresas para estar preparada para os segmentos a combustão, híbridos ou elétricos.
Tá, diante, né, da complexidade desse assunto e das suas respostas aí, eu tenho acho que pelo menos umas 3 perguntas nesse sentido de eletrificação. E a primeira é que a gente sabe que se você já tem um motor elétrico pronto, é legal, né? Não polui e tal. Mas enfim, considerando todo o ciclo, né? Desde a geração de energia, o motor elétrico ele é válido para todos os mercados, porque às vezes, por exemplo, sei lá, na Argentina se produz energia elétrica a partir da queima do carvão. Então de repente, né, para gerar todo esse ciclo que, né, benéfico para a sociedade, você está poluindo para gerar, né? Então, no Brasil, a gente tem as hidrelétricas, deve ser o futuro elétrico mesmo. Eu queria que você explicasse isso aí, né? Onde compensa a gente trabalhar com sistemas elétricos ou híbridos? Então, Gustavo, esse é uma outra separação, né? Nós sabemos que a mesma tecnologia, e por que a BorgWarner enxerga combustão, híbridos e elétricos? Porque dependendo da região do mundo, vai ser uma diferente tecnologia que vai ser aplicada. Se você olhar hoje, né, 2020, o aumento expressivo de veículos puramente elétricos está sendo muito puxado pela Ásia. Então, existe na Ásia, sim, porque a Ásia, por exemplo, não tem muito petróleo. Eles importam muito petróleo. Então, eles têm uma dependência muito alta de petróleo. Eles têm uma estratégia de usar a eletrificação também para suportar a região. Se você vai na Europa hoje, a tecnologia que está sendo aplicada, na sua maioria, hoje está muito forte, as maiores montadoras indo para híbridos. Significa que não tem mais combustão e significa que não vai ter eletrificação? Não, eu estou falando na maior porção, mas a Europa está indo fortemente para a parte de hibridização e não somente para 100% de veículos eletrificados. A Ásia está focando mais na parte de eletrificação. E aí, indo para as Américas, aí a gente tem um mix, né? Com eletrificação e com a parte de híbridos. Isso depende muito também, Gustavo, da infraestrutura, como você falou, né? Da onde vem a energia? Qual é o impacto do petróleo? Aqui no Brasil, se a gente falar de infraestrutura e falar do etanol, hoje nós temos um combustível que ele é renovável, né? Ele é um combustível que polui menos. Se a gente olhar no ciclo inteiro, como a gente fala do poço até a roda, né? Sim, sim. Hoje, o etanol é uma solução muito interessante, né? Por quê? Acredito que vai vir, sim, a eletrificação para o Brasil. Estamos já vendo, né, por exemplo, Sim. ônibus 100% eletrificados, né? Porém, quando a gente começa a ir para a realidade do Brasil, vamos falar de caminhões. A extensão territorial do Brasil, ela é muito grande, né? Nós estamos falando de milhares, né, de quilômetros para a gente poder transportar o que a gente precisa transportar durante o país. Nós sabemos que a nossa infraestrutura não é das melhores, né? Então, você pensar que nós vamos ter 80%, 90% da nossa frota de caminhões puramente elétricos, nós não enxergamos isso, sinceramente, nem em década. Agora, tem algumas aplicações onde você tem ônibus 100% eletrificados, com corredores definidos, que vão funcionar. Nós temos exemplos de caminhões que fazem coleta de lixo, que você consegue, em um ciclo, né, definido. Ou seja, aplicação urbana. Exatamente, você consegue aplicar bem. E só para, né, concluir, o veículo elétrico ele tem que ser recarregado. Não tem jeito. Ele tem uma autonomia. Está aumentando. Hoje, o peso da bateria cada vez está sendo menor. Então, depende muito de onde vai ser aplicado a tecnologia. Podemos ter muitas variantes aí ao redor do mundo. A gente está vendo, inclusive, um avanço, né, dos propulsores a gás para veículos comerciais, né? Já mais uma montadora já trabalhando com caminhões a gás, tem ônibus a gás também. E, ou seja, é uma solução que há combustão ainda, mas que não emite poluentes. Então, pensando num negócio tipo BorgWarner, vocês continuam trabalhando nas duas frentes, né? Sempre, aí acho que
Você falou em uma década, mas eu imagino que algumas, viu? No mínimo uma década a gente não enxerga, né? Não significa que não vão ter alguns nichos que vai ter aplicação de 100% elétrico. Sem Mas dúvida. olhando para a maioria, né, acreditamos que não. Interessante, porque só para dividir contigo, né, nós já fizemos amostra, protótipos de turbos para motores a gás natural, tanto para pesados como para leves. Uma das coisas que eu ia perguntar para você, né, principalmente a partir da aquisição da Delphi, era por onde, né, que a BorgWarner ia trabalhar com propulsores elétricos para veículos comerciais, né, se começando, né, da linha mais leve ou dos pesados, porque no mundo a gente está vendo das duas coisas, né? A maioria do pessoal está começando de baixo para cima, mas também já tem Nikola, tem Tesla, começando de cima para baixo. Tem um protótipo interessantíssimo da Cummins também, de caminhão pesado. Tem alguns movimentos assim. Então, a BorgWarner, Delphi, vai começar com propulsores elétricos da linha leve para cima. Posso entender dessa forma? Não. Por exemplo, aí de novo, né, eu vou ter que colocar esse assunto. Por exemplo, mesmo antes da aquisição da Delphi, na parte dos Estados Unidos, na América do Norte, nós já fizemos parceria, inclusive trabalhando junto com a Nikola e colocando produtos da BorgWarner em caminhões protótipos 100% eletrificados. Lógico, agora com a aquisição da Delphi, nós estamos incorporando mais tecnologia, mais conhecimento. Mas na América do Norte, nós temos participação bem ativa com veículos pesados. Quando a gente vai para a Europa, hoje, um foco significativo está com veículos leves. Começou com veículos leves. Mas acho que o importante, Gustavo, é a gente lembrar que muito está ligado com demanda dos nossos clientes. Sem dúvidas. Né? O que a gente sabe, mas nós estamos trabalhando em regiões diferentes nos dois segmentos, pesados e leves também. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, respondeu. Ok. Deu para entender. É o seguinte, acho que a minha última pergunta do segmento elétrico é sobre mercado, né? E mercado de reposição, porque a gente sabe que o propulsor elétrico ele praticamente não demanda manutenção. O que há de manutenção quebra, se bater o equipamento, né? Você colidiu o caminhão, precisa trocar um espelho, um para-choque, alguma coisa, danificou um produto. Como que vai funcionar esse mercado de reposição? Vai existir, não vai? Vai encolher bastante? Pensando só em elétrico, né? Já que o combustão ele continua também. É uma pergunta que eu não sei te responder com precisão hoje, viu, Gustavo? Mas existem muitas perguntas com relação aos veículos 100% elétricos, porque ainda nós não temos uma história, um background para entender exatamente o que vai acontecer com os veículos elétricos. Muitas perguntas já surgem, né? Já existem sobre como fazer manutenção. Qual é a qualificação para fazer manutenção de veículos puramente elétricos? Depois do término da vida dos componentes elétricos ou de uma bateria, qual vai ser a destinação? Mas hoje nós não temos, né, veículos a combustão, nós temos 100 anos. Nós já sabemos qual é a reação, mesmo com novas tecnologias. Hoje, o veículo elétrico, ele não tem um tempo de vida que dá uma precisão muito grande para entender aquilo que você me perguntou. Então, hoje ainda existem várias perguntas relacionadas à manutenção, durabilidade. Lógico, as montadoras e os fornecedores de autopeças estão cada vez evoluindo mais. Mas o que vai acontecer daqui 10, 15, 20, 30 anos, eu não tenho muita futurologia, né? Exatamente, porque nós não temos ainda, né, um histórico suficiente para fazer uma precisão mais acurada do que vai acontecer. O que eu posso te falar para o mercado aqui local, a gente enxerga que muito tempo nós vamos ter um mercado de reposição muito forte pelo aquilo que eu já te falei, né? Nós não vemos essa mudança de mix tão significativa no curto espaço de tempo. Vai vir com alguns nichos. Ok. Então, acho que deu para esclarecer bastante coisa. Vamos encaminhar para o final da entrevista. Eu queria que você
falasse, né, com a sua bola de cristal, o que vai acontecer em 2021. É curtíssimo prazo. Quais são as perspectivas de mercado aí para a BorgWarner? O que vai acontecer em termos de lançamento, de volume de mercado? O que o segmento está conversando aí, tanto para veículos de passeio como para comerciais? Ok, boa pergunta, né? Eu ia falar em 3 segmentos, para falar a verdade, tá? Para a BorgWarner... Vamos para os 3, então. Para o mercado de reposição, a gente enxerga realmente um ano de 2021 com uma tendência muito positiva, né? O que nós estamos recebendo dos nossos clientes, seja aqui no Brasil, seja aqui na América Latina, são volumes muito promissores para 2021. Então, enxergamos o mercado de reposição mantendo a recuperação que nós vimos agora, a partir de julho e agosto, no mercado de reposição, ela se mantendo num nível mais alto em 2021. Com relação ao mercado de originais, para pesados, a gente enxerga 2021 também com uma recuperação, mas não tão forte. Nós estamos agora com esse terceiro trimestre, enxergamos ainda que deve se manter no primeiro trimestre de 2021, e aí um pouco dessa bola de cristal, a gente não enxerga o ano inteiro de 2021 num nível tão alto como a gente viu essa recuperação concentrada nesse último trimestre desse ano e provavelmente o primeiro trimestre de 2021. Deve dar alguma acomodada nos volumes de veículos pesados. Para veículos leves, para a BorgWarner, a gente enxerga também um ano promissor, porque nós estamos entrando agora, né? Agora em dezembro, em produção em série de mais uma linha de produto que a gente instalou esse ano aqui na BorgWarner, de turbos para carros de passeio, e o cliente vai começar a lançar esses veículos no começo do ano, né? Então, começa agora a produção de peças, começa a produção de motores, e veículos vão ser lançados no começo do ano que vem, né? Entendemos que ainda no primeiro trimestre de 2021 vai ter o lançamento de novas motorizações para esse cliente, turbinadas. E isso, para nós, como BorgWarner, é positivo. É uma linha a mais, é um cliente a mais, são veículos no Brasil que estão aumentando a participação de motores turbinados, então a gente vê com uma boa perspectiva para veículos de passeio, aumentando a penetração de turbos, de motores turbinados, nos veículos leves produzidos no Brasil. Seja com esse novo, seja também para quem a gente já fornece, né, com a Volkswagen, o Nivus está 100% turbinado, ou seja, estratégia agora do cliente é de somente lançar este veículo novo, né, o chamado CUV, com motor 100% turbinado, então não tem uma opção de motorização aspirada, que para nós, como BorgWarner, é positivo, né? Legal, muito bem. Então, Vitor, gostaria de agradecer sua participação aqui no programa MTED, foi super legal, acho que deu para esclarecer alguns pontos interessantíssimos, tanto práticos para o momento, quanto algumas coisas que podem vir aí para um futuro, mesmo que distante. Então, cara, obrigado, até, né, e o pessoal, vamos deixar essa curtida aí, porque ficou muito legal essa entrevista, se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações e tem que compartilhar. Vamos viralizar esse vídeo, viu, pessoal? Valeu, até o próximo. Obrigado, Vitor. Gustavo. Valeu, cara. Até logo. Obrigado. A Meritor possui hoje produtos fabricados no Brasil que atendem às mais diversas aplicações no segmento de veículos comerciais, desde as aplicações mais leves até as extra pesadas, como no recém-apresentado Volkswagen Constellation 6x4 para 125 toneladas. Esse projeto ele trouxe grandes desafios não só para a Meritor, mas também para a MAN, por entender como estratégica a participação em um mercado que acenava por melhorias, por características técnicas de entrega do produto. Motivo pelo qual fortaleceu ainda mais a nossa parceria, concebendo até então um produto robusto, com a entrega técnica desejada pelo mercado, através do eixo Tandem MT610. Foi uma grande honra termos ganho o projeto do eixo traseiro do caminhão Volkswagen 33460. Isso demonstra a tecnologia, a robustez de nossos eixos, bem como termos um time de engenharia brasileiro voltado ao sucesso de nossos clientes. O eixo Tandem MT610 é o eixo de maior capacidade hoje produzido pela Meritor no Brasil, onde os benefícios para essa aplicação consistem em um diferencial agora nacionalizado,
um produto que contém engrenagens manufaturadas através de um processo completamente modernizado, que existe de melhor no manufatura de engrenagens, esse produto conta, e também com uma carcaça fundida, proporcionando maior confiabilidade e robustez para a aplicação desenhada. O eixo também traz um sistema de redução nas suas extremidades através de um sistema planetário. Esse veículo em questão ele trouxe uma característica bastante crítica e muito desafiadora para as equipes, pois ele tratava-se de uma característica europeia que tem o chassi mais estreito, né? A característica crítica, pois essa condição ela apontava diversas interferências, o que acabava sendo um desafio para que os times encontrassem uma saída para manter a viabilidade do projeto ativo, né? O novo eixo, então, ele trouxe não apenas um novo posicionamento do sistema de frenagem, mas ele também tem um único exclusivo patenteado sistema de diff-lock presente no Volkswagen Constellation. Essa melhoria proporciona uma redução significativa do volume do eixo trativo no chassi do caminhão. O eixo em questão também se destaca pela sua capacidade de carga vertical de até 26 toneladas, onde o Volkswagen Constellation torna-se um produto bastante flexível em aplicações estradeiras e off-road e, em sua maioridade, canavieiros e madeireiros para transporte de até 125 toneladas.